Se você já contratou as primeiras pessoas aí para o seu estúdio de arquivismo, esse vídeo é para você. É agora que o jogo começa de fato. Teu custo fixo aumenta, as suas responsabilidades aumentam e aí que entra o desafio. Fazer o estúdio crescer sem desmoronar para dentro. Tá cheio de gente por aí que constrói uma equipe dos sonhos e em 6 meses isso tudo pode virar um grande pesadelo. Eu me chamo Robson Calassa, sou fundador do Fear Studio, do Biz do Render, e eu ajudo donos de estúdios de arquivistas a construir negócios mais lucrativos e previsíveis nesse mercado. Então, se essa conversa faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal, porque aqui eu trago para você conteúdo sobre negócios, especificamente para o nosso mercado de render arquivistas. Você já saiu do zero, já começou a colocar gente no jogo, mas montar um time não é como montar uma estrutura. E o que ninguém te fala é que os erros mais caros que você pode cometer nesse negócio são aqueles que você não percebe logo no começo. São aqueles erros que não gritam, que não explodem, mas que vão correndo aos poucos as estruturas. E aí quando você vê, já está tudo no meio do caos e você acha que o problema está no time, está na equipe, quando na verdade o problema começou lá atrás com você. Porque você é quem decide o negócio, você é a ponta da frente do teu estúdio. Você é que precisa pensar de maneira clara sobre isso. E hoje eu vou compartilhar com você alguns erros que são extremamente complexos e impactantes quando você começa a estruturar o seu time, quando você começa a colocar pessoas no jogo para que isso funcione de maneira estruturada. Muitos desses erros que eu vou trazer para você, eu mesmo já cometi no meu estúdio, tá? E isso é uma das coisas que faz com que eu tenha tanta experiência sobre esse negócio, é porque eu já errei muito. Não é porque eu só acertei muito, é porque eu já errei muito. E uma coisa que eu gosto de dizer é que eu tô aqui explicando essas coisas para você, trazendo esses conteúdos em vídeo, mas no mesmo nível que você, eu estou no olho a olho com você, porque eu sou empreendedor assim como você, eu estou exposto ao risco assim como você, eu erro assim como você, porque eu não acredito nessa balela também de crescimento linear. Todo mundo tem uma estrada e às vezes você vê muita gente aí nesse mercado vendendo uma história como se o crescimento fosse linear, rápido e fácil. Basta você aprender a fazer um bom trabalho e tudo vai acontecer maravilhosamente com você. E não é bem assim que acontece. Obviamente que existem aí Cristianos Ronaldos no mercado que tem uma ascensão meteórica rápida, assertiva, mas isso não é o que acontece com a maioria. E no mundo real, a maioria tem desafios e eu tenho desafios tanto quanto você no dia a dia. E é esses desafios que me ajudaram a ter experiência e trazer para você aqui coisas que podem te ajudar a ter um negócio mais sustentável nesse mercado, um negócio mais previsível. Vamos a alguns erros aqui com relação à construção de time e estruturação de time que impactam diretamente os resultados do seu estúdio. A primeira coisa que eu acho extremamente importante quando a gente fala de contratação de time é você saber como contratar as pessoas. É um erro muito fácil de você cair, é o erro de você contratar alguém apenas pelo portfólio. Ou seja, você contrata a pessoa apenas considerando as suas habilidades técnicas, você simplesmente desconsidera todo o resto. Você fica empolgado quando você vê aquele PDF que a pessoa mandou para você e você contrata ela achando que todos os seus problemas estão resolvidos. Quando na verdade você deveria sempre considerar pelo menos sempre 2 fatores extremamente importantes na contratação de alguém para o teu time. Seja júnior, sênior, não importa, tá? 2 fatores extremamente importantes. Primeiro, características técnicas, então tem que ser um bom profissional, tem que saber executar. É importante sim a qualidade do portfólio, mas tem também as características comportamentais, as skills comportamentais. Certas coisas, se a pessoa já não vem com isso setado, é muito difícil você modificar na pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa não é uma pessoa positiva, uma pessoa que enxerga as atividades de maneira positiva, se ela é uma pessoa pessimista, por exemplo, sabe aquela pessoa que toda atividade que ela pega, que você passa aquela tarefa para ela executar, ela vê aquilo como uma coisa negativa, pô, vou ter que fazer revisão de volta, algo nesse sentido. Isso não é algo que você consegue mudar com facilidade na mentalidade da pessoa. Isso é uma característica comportamental, diferente de uma característica técnica. Você contrata uma pessoa que é mais júnior e essa pessoa talvez não saiba executar uma atividade técnica, mas você pode ensiná-la e ela vai aprender. Agora, certas coisas comportamentais você não consegue fazer a pessoa aprender. Ela não vai ser positiva, otimista com as tarefas simplesmente porque você falou. Ela também não vai ser mais proativa simplesmente porque você falou. Então, algumas coisas comportamentais impactam diretamente na produtividade da pessoa que você contratou e elas não são facilmente ensináveis. Eu nem considero que são ensináveis por você, porque isso envolve a característica pessoal da pessoa que vai além da característica do teu estúdio. Ela vai vir com isso setado. Então, a pessoa que vem
com a mentalidade correta, com o estilo comportamental correto, a pessoa que é proativa, a pessoa que é bem com a vida, que tem uma energia boa, essa pessoa, ela já tem o perfil que ela pode se adequar a diferentes tarefas. Eu já tive a oportunidade de contratar muitas pessoas que entraram aqui no estúdio como estagiários, como pessoas que estavam começando, que nem sabiam fazer 3D e por ter o perfil comportamental correto, cresceram e se tornaram artistas subiram na escada de artistas, se tornaram gerentes dentro do estúdio, justamente porque tinham habilidades comportamentais. Pessoas que eram tão boas na habilidade comportamental que sozinhas elas conseguiam se adaptar a qualquer função e desafio que eu colocava elas. Pessoas que tinham habilidades comportamentais de buscar aprender, tá? Isso é uma coisa extremamente importante. A pessoa estar motivada para estudar e para aprender, essa pessoa é capaz de se adaptar a qualquer cenário. E por que eu estou falando isso para você? Porque se você contrata só pelo portfólio, muitas vezes você vai contratar a pessoa que não vai saber trabalhar em equipe, que vai ter esse problema aí de ser negativa e contamina o humor do teu time, contamina a energia da tua equipe, contamina a produtividade do teu time. Ou seja, a pessoa não se encerra só nela, ela impacta os outros. Ou, pelo contrário, também pode ser a pessoa que ela não quer falar com ninguém. Às vezes existem artistas sêniors, experientes, só que eles querem trabalhar dentro de uma caixa de vidro. Quando você fala de um estúdio, especialmente estúdios menores, você precisa que as pessoas interajam, você precisa que a equipe trabalhe em equipe. Então não tem como uma pessoa ficar fechada lá com o fone dela e esquecer todo o resto e só pensar no trabalho dela. Quanto mais sênior o artista, mais ele precisa contribuir para o seu time, especialmente quando você está começando. Então, quando você vai contratar alguém, não cometa o erro de olhar somente o portfólio. Avalie as características comportamentais dessa pessoa. Ela tem um perfil que se encaixa aqui no meu estúdio. É sutil de você entender isso. É fazendo perguntas, é entendendo, é ouvindo ela contar histórias dela, é entendendo como ela interage ali com você. Durante um teste que é importante que você faça, que você avalie no período de teste se essa pessoa tem a dinâmica, a coerência que se encaixa no teu time. Próximo erro, tá? Que é muito comum, contratar na empolgação. Cara, isso daqui eu já cometi esse erro mais de uma vez e é uma coisa bem importante para você tomar cuidado. Crescer custa caro, eu já expliquei em outras aulas aqui que crescer custa caro. Quando você vai contratar alguém no teu time, você tem que ter planejado isso, porque não vai custar apenas o salário daquela pessoa, vai custar o tempo de aprendizado dessa pessoa enquanto ela ainda não está te ajudando de fato, o teu tempo ensinando essa pessoa enquanto ela não está te ajudando de fato, mais o salário dessa pessoa. Então, esse tempo de rampagem que a pessoa tem até ela estar realmente preparada para te ajudar, tem um custo. Se você contrata a pessoa na empolgação do momento, porque é normal que num estúdio você tenha momentos em que, cara, teve um pico de demanda aqui, vou aceitar esse monte de job. E aí você toma uma decisão, porque você teve um pico de demanda e a tua visão fica empolgada e você olha para tudo e pensa, bom, cara, então agora, a partir de agora, todos os meses vou ter 5 projetos, taca ali 10 pessoas no time. E aí você desconsidera todo o impacto de colocar 5, 10 pessoas no time ao mesmo tempo. Tem um impacto, sim, financeiro desse cálculo, né, de quanto que vai custar essa operação, mas não só isso. Colocar muitas pessoas ao mesmo tempo no teu time precisa considerar o tempo de rampagem dessas pessoas. Muitas pessoas ao mesmo tempo no seu time, você tem que estar preparado para colocar essas pessoas para operar, porque vai virar uma confusão se você não tiver um processo minimamente estruturado. Tá? Se você coloca muitas pessoas ao mesmo tempo que necessitam de suporte, de treinamento para que essas pessoas possam realmente ajudar, você vai precisar considerar que, cara, se eu estou colocando 5 pessoas e meu time só tem 5 pessoas, talvez eu trave as 5 pessoas que já fazem parte do time, porque eu preciso ficar treinando essas pessoas aqui que eu coloquei agora para que elas possam ajudar. Ou seja, tem 2 pontos aqui. O primeiro ponto, você não planejar o custo e você não planejar o tempo que vai levar para a pessoa poder te ajudar de fato. Tá? Então você coloca 5 pessoas no meio da empolgação, no meio do caos, com um monte de job entrando, essas pessoas primeiro não vão conseguir te ajudar imediatamente e vão custar caro e elas podem inclusive consumir o tempo de quem já está no teu time, travando toda a sua operação. Então você não deve crescer por empolgação, você tem que crescer por planejamento. Se você está tendo um pico de demanda, que é uma coisa normal, utilize o elástico de demanda, que é você trabalhar com parceiros, com freelancers, com outros estúdios que possam te ajudar a trabalhar nesse momento de pico de demanda e aí você pode crescer mais de maneira mais organizada e estruturada. Isso
é mais seguro. Está fazendo sentido para você? Já deixa seu like. Próximo ponto, que também ninguém te fala, tá? Você contratar um time, montar um time somente com pessoas sêniores ou somente com pessoas júniores. Os dois extremos têm complexidades. Você pode dizer, cara, eu vou contratar um time só de pessoas sêniores. Perfeito, isso é excelente, vai ter muitas pessoas boas no seu time. Agora, você tem que considerar qual é o impacto de colocar um artista sênior dentro de uma operação que ainda é pequena. Então, se o teu estúdio tem 5, 10 pessoas, você vai colocar 10 pessoas sêniores, 5 pessoas sêniores. Qual é o impacto disso dentro da tua operação? Claro, 5 pessoas sêniores, num time de 5 pessoas, vão trazer para você mais produtividade, provavelmente mais qualidade, mas isso vai ter um custo elevado para o teu estúdio. Mas não só isso. Qual é o grande desafio de você colocar artistas sêniores dentro de uma operação pequena? É a tua escala de ascensão, a escala de crescimento desses artistas. Os artistas sêniores, vai chegar um momento em que eles vão querer ir para o próximo nível e o teu estúdio talvez não consiga, na mesma velocidade que eles vão querer crescer para conseguir colocar eles em outro patamar. O que acaba em que, num curto espaço de tempo, você pode se tornar uma operação desinteressante para esse artista. E não tem nada de errado se isso for planejado por você. Mas, se você não planejar isso pode gerar um impacto que você pode perder peças fundamentais e não conseguir acompanhar essa estrutura. Artistas sêniores, eles custam mais, você precisa ter uma escala de crescimento sempre que você contrata alguém. Qual que é o teu objetivo sempre? Que as pessoas possam trabalhar com você o máximo de tempo, possam estar ali junto com você o máximo de tempo, e se em algum momento você não tiver para onde essa pessoa crescer, essa pessoa vai ter que ir para outro lugar. O problema é que se você já contrata uma pessoa que está no limite da tua capacidade de oferecer um caminho de crescimento para essa pessoa talvez fique muito pouco tempo com você e isso pode custar muito caro para você essa brincadeira. Quando você contrata pessoas somente júniores, também tem as suas particularidades. Você vai ter um time que custa menos, mas ao mesmo tempo você vai ter um time muito inexperiente, em que você vai ter que ficar pegando na mão e levando ele para os próximos passos. Então, no curto prazo, esse time não é muito produtivo e eficiente. Você pode construir uma operação com muita gente no time, mas você não consegue produzir, porque você tem muita gente, mas pouca gente que realmente consegue entregar produtividade para você. Qual que é o melhor caminho então, né? Como que você supera esse erro? Você contratar um time equilibrado. Você sempre precisa cuidar do equilíbrio do seu time, tanto quanto com relação a cargos, quanto com relação a skills. Você vai sempre ter que pensar em como distribuir as pessoas para que a tua equipe seja equilibrada. Quando a gente fala em começar a crescer a equipe, a gente precisa pensar no equilíbrio, tanto dos níveis de senioridade quanto dos níveis de skills. Pessoas que saibam resolver bem imagens internas, imagens externas, plantas humanizadas, animação. Você precisa equilibrar essas skills, porque senão o teu estúdio fica desequilibrado em algum ponto e isso pode impactar a tua produtividade, a tua entrega, a tua qualidade do serviço que você entrega. Então, o ideal é que você tenha um time misto, tá? Equilibrado e organizado, de forma que você tenha sim alguns artistas sêniores que você pode remunerar muito bem e que eles possam estar ali coordenando a tua capacidade criativa, né, a tua capacidade de entregar qualidade, mais artistas em outros níveis para que você tenha como oferecer para eles uma escada de crescimento e garantir que essas pessoas vão ficar mais tempo ali com você. As pessoas que vão ficar mais tempo com o teu estúdio, no teu estúdio, se você está começando agora, são aquelas em que você vai conseguir permitir com que elas cresçam com você. Elas vão crescer com você e vão te acompanhar enquanto houver espaço para elas. Obviamente você vai encontrar na sua jornada, eu encontrei vários, eu tive a sorte de contratar muitas pessoas boas na minha jornada e o meu estúdio literalmente foi uma pista de decolagem para muitos artistas muito bons. E eu fico muito feliz por isso, tá? A pessoa esteve presente na minha jornada, no meu estúdio, passando por fases, crescendo enquanto ele podia crescer e mergulhou para uma operação maior quando eu não tinha mais espaço para essa pessoa crescer dentro da operação. Mas eu consegui ter um tempo em que essa pessoa ficou dentro da operação compatível com o tempo de crescimento do meu estúdio. Então isso é extremamente positivo, você encontrar esse equilíbrio para que você tenha um time sustentável. Então, se você cometer o erro de ir para um extremo ou para o outro, você pode criar um desequilíbrio que vai fazer a sua operação não ser sustentável. E o próximo erro tem a ver com algumas coisas que você ouve muito por aí no mercado e tem umas coisas que você ouve aí na internet de coach, de guru, que é umas coisas assim do tipo, você tem que sair da operação, você tem que colocar processos e processos e processos, porque é isso que vai fazer você crescer, tá? Só que você tentar sair da operação no momento errado, você tentar colocar um monte de processo no teu estúdio no momento errado, ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Porque se você é uma operação pequena,
Qual que é a vantagem de você ter um estúdio lá de 5 pessoas? É que você tem agilidade, comunicação fácil. Todo mundo está ali na mesma página, geralmente estão praticamente no mesmo projeto, são poucos projetos. Então você tem essa agilidade. Se você cria uma sistematização de processos muito complexa para uma equipe enxuta, você, ao invés de ajudar essa equipe, você trava ela. Você engessa o processo, você deixa ela mais lenta, você criou uma série de burocracias, de ClickUp, de Trello, de pasta, nomenclatura e joga e vai e vem, que você acaba complicando demais uma coisa que poderia ser mais simples e prática, justamente porque você tem uma equipe pequena nesse momento. Agora, quando você tem uma equipe já maior, mais estruturada, aí é importante sim você ter processos claros, porque aí você tem muita gente envolvida e as pessoas não estão o tempo todo muito próximas. Você precisa ter um processo para garantir que a esteira de produção seja produtiva. Mas se você encher de processo no momento errado, você pode, ao invés de melhorar o teu sistema, piorar o teu sistema. Então processos são importantes, mas na hora certa. Assim também como você sair da operação é importante, mas na hora certa. Se a tua empresa é você o artista principal e mais um sócio, se os 2 sócios saírem da operação, vai ficar bem complexo fazer as coisas acontecerem. E sair da operação, eu não quero dizer só você deixar de executar imagem, porque enquanto você está ali muito próximo, sendo o diretor de arte, sendo o gerente próximo, acompanhando o cliente, você ainda está na operação, você está diretamente ligado à execução do trabalho. Isso é extremamente importante no nosso modelo de negócio. Você tem que estar presente no estúdio. O seu papel como artista líder no início do estúdio é importante. O seu papel como diretor de arte durante o estúdio é importante. O seu papel como líder ali, inspiracional para a equipe, é importante. Então, você ouve muitas coisas por aí na internet que não fazem sentido para o teu estúdio. Tá? Tem uma coisa que é importante chamada contexto. Tudo que você ouvir de guru, tudo que você ouvir de coach, você sempre tem que levar em consideração qual é o contexto disso aqui. O que esse cara está falando se encaixa para uma empresa de 1000 pessoas, se encaixa para a realidade dele agora, ou se encaixa para a minha que estou começando. Porque às vezes não faz sentido para você. As empresas de serviço, especialmente as de serviço criativo, precisam do papel ali do fundador no começo. E você tem que estar presente. Então, você não precisa ficar com uma paranoia de que você tem que sair urgentemente da operação. E você também não pode ficar com essa paranoia de que você tem que entupir um monte de processo o tempo todo. Tá? Tem que ter processos? Sim, é importante ter processos. Só que você tem que saber o seu contexto e o que você vai fazer no momento em que você está, no momento que está seu estúdio, para que você, ao invés de criar uma solução, não crie um problema. E esses detalhes você só percebe quando a coisa começa a apertar, quando o problema começa a acontecer. Não é uma coisa que acontece no momento, tá? Demora um pouco para você perceber. Então você pode criar um processo lindo, maravilhoso, mas isso faz você perder uma semana de produtividade. E aí você vai gastar anos, meses para você entender que uma coisa que você estava levando uma semana podia ser resolvido em um dia. Nosso próximo erro está relacionado a você tentar centralizar tudo. Temos aquela pessoa que quer sair da operação a todo custo e temos aquela pessoa que ela é o próprio gargalo da operação, porque ela é uma pessoa centralizadora. Então, você tem que perceber também no seu contexto qual é o momento de você deixar algumas funções, porque assim como é importante você ser o líder dos artistas, é importante você ser a direção de arte em algum momento do estúdio, você também vai ter que ser o estrategista, você também vai ter que ser a pessoa que pensa na gestão do negócio. Se você centralizar tudo em você o tempo todo, a produção, conforme o teu time cresce, vai chegar uma hora que você vai virar um gargalo, porque você não deixa o teu time produzir, e você vai virar um gargalo porque você não sobra tempo para você poder pensar na gestão e na estratégia, e isso vai impactar o teu estúdio. Então, esse erro é extremamente importante você prestar atenção nisso, porque conforme você vai saindo de 5 para 10, para 15 pessoas, isso vai ser cada vez mais importante. O artista, ele tem uma tendência a ser centralizador e perfeccionista. Muitos artistas não conseguem entender que outros podem ser tão bons quanto eles. Ou muitos não querem ter a percepção de que a imagem não foi feita por eles. Ou muitos não conseguem confiar que uma coisa pode ser enviada para o cliente sem passar pela mão deles. Você vai ter que construir
pessoas em que você possa confiar, e isso é com relação, e por isso também que é importante que você tenha pessoas que fiquem mais tempo com você, porque você não vai construir relações de confiança com pessoas em uma semana de trabalho, vai ser em meses, vai ser em anos de experiência com essa pessoa. Se você contrata pessoas que saem logo do teu time, ficam pouco tempo na tua operação, isso você não vai conseguir construir pessoas de confiança. E aí você também não vai conseguir descentralizar o trabalho. Um erro também conecta com o outro. Então você tem que estar preparado para fazer com que as pessoas possam assumir funções, porque senão você vira um gargalo no teu estúdio, ao invés de você ser um mecanismo que alavanca o crescimento. A tua mente tem que ser capaz de levar o teu estúdio para o próximo nível. Esse é o objetivo, esse é o teu objetivo como dono do negócio. Não significa então que você vai largar a operação, não significa que você nunca mais vai pensar na parte artística. É justamente essa a principal característica do empreendedor desse mercado, ter uma visão que junta técnica, gestão e arte. Tá? Você consegue ter a visão artística sobre o negócio, a visão técnica sobre o negócio e a visão de negócios. Essa é a característica de um dono de negócio criativo como um estúdio de arquivista. E se você precisa de ajuda para levar o teu estúdio de arquivista para o próximo nível, para acelerar a tua operação, para ter uma operação mais lucrativa e previsível, eu posso te ajudar. Eu vou deixar aqui embaixo os links dos programas do Business do Render, onde eu posso te ajudar, e a gente se vê na próxima aula. Falou, é nóis!